Bom, que a diversificação de uma carteira é importante, isso você já sabe. E não só diversificar em ativos de classes diferentes, como também diversificar em regiões e moedas diferentes. Investir no exterior é uma ótima opção para se proteger das oscilações e dos riscos que acontecem aqui no Brasil. E você sabe como investir em empresas estrangeiras sem necessariamente precisar abrir uma conta no exterior? Através dos BDRs, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O que é, como funciona, que tipo de investidor que ele atende, os seus riscos, pontos fortes e fracos. Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu peço que já se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a entender se esse tipo de conteúdo está sendo relevante para você, ajuda no crescimento do canal e incentiva para que eu continue produzindo mais e mais conteúdo. E agora vamos lá, o que são BDRs? Sem enrolação. Eles nada mais são do que recibos de ações negociadas na nossa Bolsa de Valores, na B3, lastreados em empresas estrangeiras. Para ser bem sucinto, são ativos de empresas no exterior que podem ser negociados por investidores brasileiros, sem a necessidade de abrir uma conta nos Estados Unidos para isso. Os BDRs são uma alternativa para os investidores brasileiros que querem investir em empresas como o Google, Facebook, Netflix, Amazon, Apple, Disney, dentre tantas outras empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos. O nome BDR é uma sigla para Brazilian Depositary Receipt. Até pouco tempo atrás, eles eram destinados apenas a investidores qualificados, ou seja, aqueles que declaravam ter mais de 1 milhão em patrimônio investido. Mas as regras mudaram e agora eles são acessíveis ao investidor geral. Você não precisa ter muito dinheiro para ter acesso aos BDRs. Isso foi uma grande evolução do mercado, trouxe muita liquidez a um mercado que antes era pouco líquido, não tínhamos muitas negociações na B3 pelo baixo volume de investidores e pelas restrições do mercado. Hoje isso mudou e agora eu vou te ensinar como analisar o retorno dos BDRs. Existe um índice chamado BDRX, que é o resultado de uma carteira teórica de BDRs. O objetivo dele é ser um indicador do desempenho dessa classe de ativo na Bolsa de Valores brasileira. Para as nossas ações, existe o índice Ibovespa. Para a renda fixa, existe o CDI. Para a cesta de produtos que medem a inflação no Brasil, existe o IPCA, o IMAB. E para os BDRs, existe o BDRX. E como você faz para ter acesso, para investir nos BDRs? Da mesma forma que você investe em ações, através do home broker. Para ter acesso a essa ferramenta, você precisa ter conta aberta em uma corretora ou através do home broker do seu banco. A compra e a venda são bem simples, os passos que você usa são os mesmos para a compra e venda de ações. E a segurança para essa transação também é a mesma. Bom, agora que você já entendeu o que são os BDRs, como comprá-los e como medir a sua rentabilidade, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens. Como grandes vantagens, eu vou citar os seguintes pontos. Essa forma de investimento elimina a necessidade de abertura de conta no exterior, eliminando assim também a necessidade de remessa de dinheiro para o exterior e o pagamento de taxas fazendo essas remessas, o que torna o processo muito custoso. Se você não tem um volume muito grande para ser investido, você não pega um bom spread. E se você for repatriar esse dinheiro, transferir para o Brasil novamente, você vai pagar outra taxa. Então esse é um dos principais pontos positivos. Como segundo ponto positivo, eu cito a baixa correlação com os ativos brasileiros. O retorno dessa renda variável ele é menos dependente da economia brasileira.
Ou seja, as coisas aqui no Brasil podem estar indo mal, mas se as coisas nos Estados Unidos estiverem indo bem, que por um acaso é o que está acontecendo agora, esses investimentos em BDRs se valorizam e ajudam a equilibrar a sua carteira. E já linkando com um terceiro ponto positivo, o investimento em BDRs é uma boa alocação defensiva para a diversificação da sua carteira. O dólar é considerado um porto seguro e os BDRs pegam a oscilação do dólar. Se o dólar disparar frente ao real, esse seu BDR sim estará valendo mais. Além da valorização da empresa, do Facebook, da Netflix, do Google, da Amazon, da Disney, a empresa que você escolheu para investir. Então temos duas formas de ganhar. Porém, essa empresa pode se valorizar, está indo bem, e o real se valorizar frente ao dólar. Então essa valorização cambial vai tirar um pouco da sua rentabilidade. Saiba que este é um investimento que acompanha a variação do dólar. Bom, agora vamos falar um pouco das desvantagens. Entre elas, era mais forte a baixa liquidez. Como era um investimento só para investidores qualificados, não tínhamos muitas negociações. Mas essa regra mudou e esse jogo está virando. Então já é um mercado bem mais líquido do que era antes. Não chega a ter o tamanho do mercado de renda variável dos Estados Unidos, que é bem mais desenvolvido do que o nosso, mas acredito que essa é uma pequena desvantagem, né, e temporária. Esse jogo vai virar e o mercado está cada vez mais inclusivo. Um outro fator negativo são os custos. Afinal de contas, como você tem um recibo das ações negociadas no exterior, você precisa lidar com intermediários. E nessa intermediação pode haver cobrança no pagamento dos dividendos da empresa que está no exterior. Por exemplo, você tem um BDR da Coca-Cola. Se a Coca-Cola for pagar dividendos, eles serão taxados e você vai receber um pouco menos, caso você tivesse ação comprada direto numa conta aberta no exterior. Então isso no longo prazo pode impactar um pouco a sua rentabilidade. Mas aqui eu faço uma ressalva. No lugar disso, se você abrisse uma conta para investir diretamente no exterior, teria a taxa no câmbio, onde esse spread prejudicaria os seus ganhos do mesmo jeito. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a tributação, que é uma parte importante você saber o quanto irá pagar de imposto de renda. Segue aquela regra de 15% sobre os lucros que você tiver na venda que fez no mês anterior, sendo necessário o pagamento via DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, até o último dia do mês seguinte. Ou seja, por exemplo, estamos em dezembro. Se eu efetuar a venda dos meus BDRs neste mês, eu preciso pagar esse DARF até o último dia útil do mês seguinte, de janeiro. E neste caso não existe aquela isenção de até R$20 mil na venda como existem nas ações. Aqui, independente do valor, você irá pagar 15% só sobre o lucro. Gostaria de dizer também que existem BDRs de ETFs. ETF é um fundo de índice negociado também na Bolsa de Valores. É um mercado que está em extremo crescimento, o número de ETFs é cada vez maior e essa alternativa de BDRs que investem em ETFs dão acesso a setores que são um pouco escassos aqui na Bolsa de Valores brasileira, como por exemplo biomedicina e tecnologia. Então isso abre uma gama de possibilidades de diversos fundos de índice estrangeiros estarem acessíveis aqui pela B3. Existem produtos similares já sendo negociados no México, que também é um país emergente como nós, e eles funcionam muito bem. Então, em resumo, os BDRs são uma ótima forma de diversificação na sua carteira, investimento no exterior de forma prática, com baixa burocracia. A declaração de imposto de renda é mais simplificada. Quando você tem uma conta aberta no exterior e investe diretamente nos ativos, é uma burocracia imensa para declarar essas ações. Os BDRs acabam eliminando um trabalho danado com isso, além de te poupar de cometer algum erro nesse caminho.
Eu espero muito ter ajudado, preparei esse vídeo com carinho, com bastante informação. Espero ter sanado as suas dúvidas com relação a esse ativo que é um pouco diferente do tradicional. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários, eu respondo assim que puder e a sua dúvida pode ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, garanto que você vai ajudar essas pessoas com um conhecimento novo. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.